Bendito seja Elohim, que nos tem dado vida, nos tem trazido a este lugar para mais uma vez estarmos juntos, servindo a Ele. Vamos então desfrutar um pouco aqui do conhecimento de Elohim, crescermos neste conhecimento. Convido os irmãos a estarmos meditando aqui numa leitura inicial em Bereshit, primeiro livro da Escritura, português, colocaram o nome de Gênesis, que na verdade também não é português, né? É uma palavra emprestada aí de outra língua, mas o nome correto do livro é Bereshit, no princípio, capítulo 1. Vamos começar a nossa leitura lendo de 26 a 28. Trazer aqui alguns pontos que nós temos tratado ali na classe Sharat, com os adolescentes. Temos estudado sobre a Torá de Moshe. Estamos vendo este livro, que é importantíssimo, não só para entender os demais livros da Escritura, mas especialmente para entendermos o projeto de Elohim, o que ele tinha em mente quando ele criou todas as coisas, e em particular o que ele tinha em mente quando ele fez o Adão. E isso é importante, fundamental para nós, porque todos os que estão aqui, neste lugar, são Adão. A gente não traduz isso porque o próprio Elohim chamou, né, essa criatura de Adão, mas é melhor, se fosse escolher uma palavra do português para representar Adão, a melhor palavra seria humano. Todos nós somos seres humanos. Não seria homem, né? Porque muitas vezes aparece, por exemplo, que Yeshua era o filho do homem. Não, na verdade, ele é filho do Adão. Aí você tem uma outra visão. Ser filho do homem é diferente de ser filho do Adão. Que quer dizer que o Senhor Yeshua, ele assumiu uma característica de Adão, de humano. Ele é filho de humano. Antes de vir ao mundo, ele não era filho de humano. Ele não era humano. Ele se fez humano para que, como humano, pudesse realizar o projeto de Elohim, sobre o qual nós vamos falar nesta noite, ou neste Laila, né? Como já temos aprendido. Então, Elohim criou o Adão com um propósito. E precisamos entender que propósito foi esse. Para que nós não venhamos gastar as nossas energias, empregar os nossos esforços naquilo que não está dentro do projeto de Elohim. E acabarmos como os do mundo acabam, frustrados. Inclusive mencionei para os adolescentes, comentei que por não conhecer esse projeto de Elohim, do qual Elohim não abre mão, é que muitos ficam desejando as coisas e, por não alcançarem, morrem frustrados, né? Ele deseja ter muito dinheiro, ele deseja viajar pelo mundo inteiro, ele deseja ser famoso, ele deseja receber aplausos, aí não alcança, trabalha muito, ou então só fica cobiçando e aí morre frustrado porque não alcançou. Do outro lado, você tem aquele que alcançou tudo isso. Alcançou fama, riqueza, glória perante os humanos, mas também morre frustrado, porque ele descobre que mesmo tendo alcançado isso, ele não descobriu o propósito da sua existência. E no final das contas, ele vai morrer, e tudo o que ele ajuntou aqui na Eretz, ele não vai levar para lugar algum. Vai ficar para outro, para os vivos. E aí vem a frustração. Para que nós não sejamos como estes, frustrados na nossa jornada, precisamos saber qual é o caminho que nos conduz ao sucesso. E esse caminho passa pelo conhecimento do propósito de Elohim, quando ele fez o Adão. Então vamos começar lendo aqui em Bereshit, capítulo 1, versículo 26 ao 28.
Nós vimos em reuniões passadas, né, que tive a oportunidade de estar trazendo mensagem, aqui sobre a criação de Elohim, que é narrada aí no capítulo 1 de Bereshit. Então, Elohim criou um espaço, e dentro desse espaço, ao final de todas as coisas, ele vai criar o Adão, que vai estar habitando dentro desse espaço que Yahová criou, né, dentro do espaço do Shamayim e da Eretz, vai colocar o Adão ali para fazer algo. E é sobre isso que nós vamos ver aqui, nesta oportunidade. Diz assim o texto: E disse Elohim. Então aqui, enquanto Elohim está criando todas as coisas, ainda não, ele não tinha com quem conversar, por enquanto. Então aqui a gente compreende que ele está conversando com o Filho e com o Sopro, que estão ali atuando na criação junto com o Pai. E ele diz: façamos um Adão à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do Yam, ou como coloca em português, mar, e sobre as aves do Shamayim, e sobre o gado, e sobre toda a Eretz, e sobre todo o réptil que se move sobre a Eretz. E criou Elohim, o Adão, à sua imagem. A imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. E Elohim os abençoou, e Elohim lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a Eretz, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do Yam, sobre as aves do Shamayim, sobre todo o vivente que se move sobre a Eretz. Então esse é o primeiro trecho que eu gostaria de colocar aqui como base na nossa meditação. Agora vamos para o próximo capítulo, capítulo 2, dos versículos 5 a 8. Capítulo 2, versículos 5 a 8. E aí depois a gente finaliza lendo o versículo 15. Diz assim: toda a planta do campo ainda não estava na Eretz. Ou, isso aqui é uma tradução livre, né? Você pode colocar: nenhuma planta do campo ainda estava na Eretz. Ou seja, não havia ainda planta. Então a gente já entende aqui que nesse capítulo 2 ele está retrocedendo um pouco naquilo que foi narrado no primeiro capítulo. O Senhor, ele cria o Shamayim, né? aquela expansão. Aqui, ali no meio daquela expansão, ele vai criar a porção seca, que ele vai chamar de Eretz, vai separar o Yamim, né, os mares, dessa porção seca. E depois que fez essa separação, esses conjuntos, ele vai começar a criar os viventes, né? E aqui, no versículo 5 do capítulo 2, ele está dizendo que ainda não havia essas plantas, né? Então ele fala: toda a planta do campo ainda não estava na Eretz, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda Yahová, Elohim, não tinha feito chover sobre a Eretz, e não havia Adão para lavrar a Eretz. Então Yahová, ele estava fazendo aqui a sua criação, e ele ordenou, depois que a Eretz produzisse as árvores, as plantas, cada uma segundo a espécie, e obviamente ele vai dar a chuva a seu tempo para regar essa Eretz. E aqui já menciona no versículo 5 que ele não brotava ainda porque não havia um Adão para cuidar, para lavrar essa Eretz. Então, Yahová, enquanto ele estava criando todas as coisas, ele já tinha em mente que lá na frente ele ia criar um Adão para lavrar essa Eretz. Então, os irmãos já vão guardando isso aqui. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da Eretz e regava toda a face da Eretz. E formou Yahová Elohim, o Adão, pó do Adamá, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o Adão tornou-se alma vivente. E plantou Yahová Elohim um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o Adão que tinha formado. Então Yahová criou o Adão e colocou-o no jardim que ele mesmo plantou. E a gente pula para o versículo 15, para fechar esse trecho. Diz assim: tomou Yahová Elohim o Adão e o pôs no jardim do Éden, para trabalhá-lo e para guardá-lo.
Então, nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, logo no início da Escritura Sagrada, a gente já vê o propósito que Elohim tinha em mente quando ele formou o ser humano. Vamos aqui destacar esses objetivos com os quais Elohim criou o ser humano, o Adão. No versículo 26 do capítulo 1, nós lemos: façamos um Adão à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves do Shamaim, sobre o gado, sobre toda a Eretz, e sobre todo réptil que se move sobre a Eretz. Então, Yahová, enquanto ele está ali no seu conselho, ele decide: eu vou formar um Adão. Façamos um Adão. E esse Adão, ele vai fazer o quê? Vai dominar sobre tudo que Elohim acabara de criar. Shamaim, esse espaço do Shamaim, né, compreendido pelo Shamaim, e a Eretz, e todos os seus viventes. E aqui ele vai mencionando os viventes do mar, do Yam, os peixes, do ar, do Shamaim, as aves, e da Eretz propriamente dito, o gado e o réptil que se move sobre ela. Então, Yahová vai colocar o Adão para ser um dominador na Eretz. Onde é que Elohim estava quando ele estava fazendo tudo isso? Onde é que Elohim está hoje? É outra coisa que eu comentei com uns alunos ali da classe. Você ouve alguns dizerem assim: Elohim está em todo lugar. Ele está nas plantas, ele está nos objetos, ele está no coração de cada ser humano, ele está no ar que circula ao nosso redor. Mas o que a Escritura diz? Onde é que está Elohim? Ele está sentado num alto e sublime trono no Shamaim. Quando o escritor do Tehilá faz a pergunta, né, perguntam para ele: onde está o teu Elohim? Qual é a resposta dele? Eu não tinha separado esse texto aqui, mas vamos lá. Veja isso aí. Aqui o Tehilá 115. Tehilá 115, 1 e 2, 1 a 3, né? Diz assim, Tehilá 115, aí em português aparece Salmos 115, versículos 1 a 3. Diz assim: não a nós, Yahová, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua bondade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Elohim? Mas o nosso Elohim está no Shamaim e faz tudo o que lhe agrada. Então o Elohim está onde? No Shamaim. Ele faz tudo o que lhe agrada lá do Shamaim. E quem foi que ele criou? Nós acabamos de ler aqui. Quem foi que ele criou para estar na Eretz? O Adão. Aqui no primeiro momento, Elohim ele não diz assim: eu vou descer até a Eretz e vou morar na Eretz. Eu criei agora um novo lugar e vou morar nesse novo lugar. Não era esse o propósito no coração de Elohim quando ele estava criando tudo. Quando ele estava fazendo tudo, nós vemos ali no versículo 5 do capítulo 2, não havia ainda planta, não havia ainda erva, porque ainda não chovia e porque não havia Adão. Então, enquanto Elohim estava criando, ele pensava: eu vou colocar alguém para administrar isso tudo que eu estou criando. E esse alguém, ele tem as suas características especiais. Vamos voltar lá para o nosso texto de Bereshit 1. Então ele diz: façamos um Adão à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do Yam, aves, Shamaim, gado, répteis, sobre toda a Eretz. Então, a missão que Elohim tinha para esse Adão que ele estava criando era que ele dominasse sobre a criação dele. Então está aí, logo no primeiro
capítulo da Escritura Sagrada. Esse projeto de Elohim mudou? Ele ainda quer que o Adão domine sobre a Eretz? Mas uma coisa fundamental que a gente não pode deixar passar é o que vem antes do domine ele. O que vem antes aí do domine sobre os peixes do Yam? Passamos o Adão à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você faz algo à sua imagem, à sua semelhança, qual é o objetivo que você está fazendo assim? Porque você quer que as pessoas olhem para aquilo e lembrem-se de você. Foi você que fez. As pessoas, ao olharem para a obra de suas mãos, já lembrem. Esse aí foi a obra das mãos do Criador. Ele está representando o Criador. Então, antes de ele exercer o domínio sobre a Eretz, sobre a criação de Elohim, ele tem que ter essa consciência de que ele não vai dominar para ele mesmo, mas vai dominar como um representante de Elohim, para expressar a imagem de Elohim. Então, primeiro ponto aí, Adão foi criado para representar Elohim na Eretz. Foi criado para ser a imagem de Elohim, a expressão de Elohim na Eretz. E, sendo assim, ele vai dominar sobre as obras das mãos de Elohim. Vamos ler aqui Ivrim, capítulo 1, versículos 1 a 3, e vamos ver que esse objetivo de Elohim, esse projeto de Elohim não foi mudado. O que aconteceu é que o Adão, quando ele tomou a decisão dele, fez a escolha dele, ele decidiu não representar Elohim. Ele quis dominar no lugar de Elohim, como se fosse Elohim. Foi isso que Satã instigou Havá a pensar. Sereis como Elohim. E ao decidir se rebelar, ele estava dizendo o quê? Eu rejeito o senhorio de Elohim, eu não quero representar Elohim, eu quero fazer um próprio nome para mim. É como aquele filho, né, que não quer viver à sombra do pai, né, porque o pai fez grandes coisas, fez um nome para si, adquiriu fama, e agora vem o filho, aí ele quer fazer algo totalmente diferente porque ele não quer viver à sombra do nome do pai. Né? Mesmo que isso seja uma coisa boa, que ele se beneficie com isso. Ele quer deixar a marca dele. E para que não digam, foi porque o seu pai deixou tudo fácil para você. Ele quer, não, eu conquistei com as minhas próprias mãos. Fui eu abandonei, rejeitei o nome do meu pai e fui eu para a luta. Só que no caso de Adão, ele não fez, nem assim ele fez. Ele queria pegar tudo que Elohim entregou nas mãos dele e fazer o que ele queria. Então ele decidiu. Aí vem aquela célebre pergunta: por que então Elohim criou o homem, se ele sabia que ele iria pecar? Porque o projeto de Elohim consistia em formar um Adão para servi-lo, mas de forma voluntária. No projeto de Elohim, ele não queria criar um robô. Você vê que hoje os homens, por causa da sua incapacidade de se relacionar uns com os outros, né, de obedecer e de ser obedecido, de exercer o domínio, eles querem colocar o robô para substituir o ser humano. Aí faz tudo robotizado, automatizado. Né? Automatizar as coisas é ruim? Não. Mas essa luta para automatizar tudo e anular o ser humano é um sintoma de queda. É um sintoma de fraqueza, de incapacidade das pessoas. Mas Elohim, ele não criou nem os mensageiros celestiais, nem o Adão como máquinas. Não, vocês vão fazer sem pensar, exatamente como eu criei vocês. Né? Porque daí a diferença entre o Adão e o bicho.
O bicho, ele age instintivamente conforme a programação que Elohim colocou nele. O Adão não é assim. O administrador, o dominador da Eretz que Elohim criou com a capacidade de decidir. E, obviamente, quando você cria alguém com a capacidade de decidir, você espera que esse alguém possa decidir tanto para o bem quanto para o mal. Então, Elohim já tinha essa visão de que Adão podia cometer essa tolice. E também ele permitiu que Satã entrasse na serpente ali e conversasse com Havá. Mas sabendo também de que isso poderia acontecer, Elohim já tinha preparado todo um projeto de restauração e de resgate. Que esses conteúdos que o pastor Mário vem trazendo, o resgate da criação. Elohim não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano. Ora, se Adão obedecer e proceder bem, ele vai prosperar e vai encher a Eretz e vai tudo bem. Mas se ele decidir do outro, eu já tenho meu plano aqui. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Yahová já tinha isso em mente. Então, em Ivrim, aqui no capítulo 1, versículos 1 a 3, a gente vê que na pessoa do Senhor Yeshua, quando ele se fez Adão, e daí a gente compreende por que era necessário que Yeshua também se fizesse Adão, para cumprir o projeto de Elohim. Porque o primeiro Adão foi estragado, foi inutilizado. Mas no Senhor Yeshua, que é o Adão perfeito, o segundo Adão, sem erro, sem mácula, sem defeito algum, este Adão, ele pode cumprir o propósito de Elohim. Nós vamos fazer esse paralelo aqui dentro deste tempo que temos. Aqui em Ivrim, na carta aos Ivrim, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: havendo Elohim antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos transmissores, a nós falou-nos nestes últimos Yamim, ou nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos erros, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o Senhor Yeshua, ele expressa o Pai. A gente tem até o texto aqui, que eu também não cheguei a separar, mas a gente pode citar aqui, que é o texto ali de Yohanan 14. Yohanan 14, que inclusive o pastor Mário citou o versículo 12 hoje, mas lendo um pouquinho antes, a gente tem aqui uma pergunta, um pedido que é feito. No versículo 8, está escrito assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Yeshua, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Crede em mim ao menos por causa das mesmas obras. E aí vem o versículo 12, quando ele diz que crê nele fará as obras que ele faz, e as fará maiores do que essa. O que significa isso? Que Yeshua está em nós realizando as obras, e nós nele. Nós somos o corpo do Senhor Yeshua, aqueles que creem, obviamente, que estão unidos ao Senhor Yeshua, vamos expressar ao Senhor Yeshua, que é a expressa imagem do Pai. Então, esse é o propósito com o qual Elohim fez Adão, a sua imagem, a sua semelhança, é cumprido na pessoa do Senhor Yeshua e, consequentemente, deve ser cumprido nas nossas vidas também. Então, o nosso propósito não é imitar um artista, não é imitar um desses milionários do mundo, não é imitar quem quer que seja. Nosso propósito é expressar o nosso Criador. E como é que nós o expressamos? Imitando, andando nos seus caminhos, conforme o texto aqui de Yohanan 14 que nós lemos.
Nós lemos aqui do versículo 8 ao 11. Voltando lá para o nosso texto inicial de Bereshit, então nós vimos aqui que Yahová criou o Adão para dominar a Eretz, que ele estava formando ali a Eretz, aquele espaço. Mas esse domínio, ele não chega sem que antes o homem se dê conta, tenha consciência de que ele é um representante de Elohim. Ele não é Elohim e nem é o dono da Eretz. E aí você vê essa corrida do mundo, dos dominadores das trevas, para dominar tudo. Eu quero comprar todas as terras, quero comprar todas as empresas, quero monopolizar tudo, eu quero escravizar o ser humano, agindo como se fosse o dono. Mas quando chega ao final da carreira, ele se frustra. Porque ele não vai levar nada, não vai levar um centavo sequer. Como ele não trouxe, ele também não levará. E o seu corpo se dispará no pó. É por não compreender que o propósito de Elohim não é simplesmente o ser humano dominar e fingir que ele não tem que prestar contas ao que o criou e o colocou aqui. Então, representar a Elohim na Eretz. Agora, nosso papel aqui, vamos colocar que o Senhor Yeshua cumpre esse propósito de Elohim e que também a sua Edá, como seu corpo, cumpre. Vamos ler aqui 2 Coríntios 3:18. O próprio Senhor Yeshua declarou que aquele que crê nele, ou seja, que aquele que está firmado nele, que confia nele, fará as mesmas obras. E nisso será revelado que nós estamos nele e ele em nós, realizando as obras e falando as palavras. Na segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas nós todos, sem coberta sobre as nossas faces, vemos a glória do nosso Senhor como num espelho de fundição. E a nossa imagem é mudada e assemelha-se àquela imagem e sobe de glória em glória de diante do Senhor do sopro. Isso aqui é uma tradução livre, então pode ter aí alguma diferença das versões que os irmãos têm. Vemos a glória do Senhor como num espelho de fundição. Então nós estamos nos olhando e vemos a glória do Senhor e nos comparamos a ela. E nossa busca é que de glória em glória nós avancemos para nos assemelharmos cada vez mais ao Senhor Yeshua, que ele é o Adão perfeito. E nele se cumpre todo o propósito de Elohim quando ele formou o Adão. E o primeiro propósito ali, expressar a imagem de Elohim, representar a Elohim. Vamos ao segundo aqui, que nós já temos mencionado, que é o de dominar. Dominar sobre o Yam, sobre o Shamaim, sobre a Eretz, sobre os viventes. O Senhor Yeshua também cumpre este propósito. Matitiarro 28:18. É um texto que nós sempre citamos, mas nós vamos trazer aqui essa visão. Por que o Senhor Yeshua diz que é-me dado todo o poder? Na verdade, a gente vê a tradução como poder, mas vamos ver aqui qual é o sentido correto. Matitiarro 28, versículo 18. Nas versões em português, Mateus. Diz assim: aproximou-se Yeshua e falou a eles, dizendo, aqui ele está se dirigindo aos seus discípulos em Galil: foi dado para mim todo domínio no Shamaim e na Eretz. Ele vai dar ordem para que eles se dirijam a todos os povos. Ide a todos os povos para instruí-los, para fazê-los para mim por discípulos, para imergi-los no nome do Pai, do Filho e do sopro sagrado. Treinai-os a guardar tudo o que vos ordenei, e eis que serei convosco até o fim do Shanim, ou dos anos, ao momento do fim do mundo. Amém. Mas o que nós queremos destacar aqui é essa palavra do Senhor Yeshua. Foi dado para mim todo o domínio no Shamaim e na Eretz. Então, diferentemente do primeiro Adão, o Senhor Yeshua, ele tem um domínio no Shamaim e na Eretz. Então, ele já estava lá no Shamaim junto com o Pai,
por toda a eternidade. Ele estava na criação, ele é o Davar, que saiu da boca de Elohim para fazer todas as coisas, mas ele veio e se tornou Adão, daí a expressão filho do Adão, né? Ele é um humano e também passou a exercer essa função de dominador da Eretz. Porque Yahuwá não deu essa atribuição aos mensageiros celestiais, nem ele mesmo assume essa função. Ele controla tudo, ele domina tudo? Sim, mas ele criou um ser para administrar, dominar aqui a Eretz. É Adão. Nós vamos ver textos que mostram isso. Tehilá 8, versículos 3 a 8. Aí a gente compreende um pouco melhor esse texto aqui que está aparecendo no Tehilá. Tehilá 8, nas versões portuguesas, Salmo, versículos 3 a 8. Diz assim: quando vejo o teu Shamaim, obra dos teus dedos, o Yarer, ou a lua, e os Kohavim, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho de Adão para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os viventes do campo, e as aves do Shamaim e os peixes do Yam, e tudo o que passa pelas veredas do Yamim. A quem ele está se referindo aqui? A gente pega aqui que ele está se referindo ao Senhor Yeshua, mas na verdade não necessariamente. Está se referindo ao Adão. Ele fala aqui, que é o filho de Adão para que o visites. Então ele está se referindo ao Adão, que recebeu essa missão de Yahuwá para dominar sobre a Eretz, sobre as obras de suas mãos. E é exatamente o que está lá em Bereshit, né, que ele vai dominar sobre as ovelhas, o gado, né, sobre os viventes do campo, sobre os répteis que se movem sobre a Eretz, sobre as aves do Shamaim, sobre os peixes do Yam. Exatamente a ordem que ele deu ao Adão que ele criou. Só que o primeiro Adão falhou, fracassou, rejeitou o domínio de Elohim. Ele queria expressar a si mesmo. E aí foi expulso do jardim e foi também expulso da presença de Elohim. E aqui uma expressão que eu chamo a atenção no versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste que Elohim. Porque Elohim, ele é dominador sobre o Shamaim, sobre a Eretz, sobre todas as coisas. Ele é o criador, ele é o dono. Só que o Adão, ele também tem uma grandeza, né, uma honra, porque Elohim entregou nas mãos dele tudo o que ele fez na Eretz. Então ele é um pouco abaixo de Elohim. Os mensageiros não têm esse domínio. Qual é o domínio dos mensageiros? Mas o Adão é um ser especial, criado à imagem e semelhança de Elohim para dominar a criação dele. E isso vai se repetir, esse texto vai ser citado lá em Ivrim. Vamos retornar lá a Ivrim, capítulo 2. E eu quero chamar a atenção aqui, fazer uma correção com os irmãos. Aqui em Ivrim, capítulo 2, versículos 5 a 9. Ele vai citar esse texto. Porque não foi aos mensageiros, Ivrim, em português, nas versões em português, Hebreus. Ivrim 2, 5 a 9. Ele diz assim, porque não foi aos mensageiros que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi aos mensageiros celestiais. Mas em certo lugar, aqui é o Tehilá que nós acabamos de ler, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho de Adão, para que o visites. Esse primeiro homem aqui é Enos. E aí na segunda pergunta ele coloca filho de Adão. Tu o fizeste um pouco menor do que Elohim. Em algumas versões aparece aí um pouco menor do que os mensageiros.
Mas isso aí é falso. Isso aí é uma torção maligna para tentar transmitir uma teologia aí enganosa. Um pouco menor do que Elohim. Ele está citando o Terrilá. Ele está exatamente citando que foi feito um pouco menor do que Elohim. Por quê? Porque ele foi feito para dominar a Eretz. Mas, mesmo o Senhor Yeshua, a gente vê um texto que diz que mesmo tendo sujeitado Shamaim e a Eretz ao Senhor Yeshua, o Senhor Yeshua ainda é sujeito ao Pai. Então não há ninguém que se iguale ao Pai, ao Criador, a Yahová. Ele é sobre todas as coisas. Então, por isso, todos estão um pouco abaixo dele, inclusive o Senhor Yeshua. Mas aqui ele rebaixou ainda abaixo dos mensageiros, o que é uma mentira. Tu o fizeste um pouco menor do que Elohim, de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Então ele vai citando. E no final do versículo 8 ele diz, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Então o mundo é levado a crer que os dominadores são aqueles que têm lá as grandes riquezas, que fazem parte daquele clubinho, né? O clubinho lá tem vários nomes aí. Né? O nome que o pessoal mais conhece é maçonaria. Aí tem dentro da maçonaria tem esses outros grupos de clubes, né? Que aí o pessoal se reúne lá e tem toda uma simbologia, aí eles se ajudam, é a fraternidade, né? E aí os empresários vão crescendo e estão sempre naquele clubinho ali. Para o mundo, eles acham que é isso que é domínio. Mas uma coisa que eu comentei também com os adolescentes lá na nossa aula. O que é domínio de fato? Um sujeito que quer matar o outro de qualquer jeito e metralha, dá 20 tiros e o seu oponente não morre. Ou então um suicida que pula do 10º andar de ponta cabeça e aí chega lá embaixo, se espatifa todo, mas não morre. E aí ele até fala, poxa, eu sou incompetente mesmo, nem para me matar eu sirvo. Porque não tem domínio. Agora, o Senhor Yeshua é diferente. Ele tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Então, o que precisa para ele fazer para ele apagar o seu oponente? Basta apertar uma veia ali, não circula mais sangue. Tira o ar. Corta ali uma ligação. Um exército de 185 mil homens, de uma vez vai embora. Isso é domínio. O enfermo chega diante de você, peraí, vou criar um imposto aqui para arrecadar fundos, para fazer pesquisas, para que a gente produza alguma cura para isso aqui. O que é domínio? Vai, a tua emuná te salvou. Quando chega em casa, já está curado. Isso é domínio. Então, os homens são levados a crer que domínio é ter recursos financeiros, materiais, é oprimir. Mas domínio é você não se sujeitar aos caprichos de Satã. Domínio é você se conhecer e cumprir o propósito de Elohim. E com a sua sabedoria você ganhar a sua alma. No versículo 9 aqui, de Vrim 2, diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Yeshua, que fora feito um pouco menor do que Elohim. Por que ele foi feito um pouco menor do que Elohim? Porque ele se vestiu de carne e se tornou um filho de Adão. Porque o Adão é um pouco menor do que Elohim. Antes disso, o Senhor Yeshua estava onde? Estava no Pai. Então, ele estava ali na unidade com o Pai, então ele não era um pouco menor. Ele era, junto com Elohim, junto com o Pai, Elohim. Mas ele se despiu da sua glória e se fez como um de nós, um Adão. Por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Elohim provasse a morte por todos. Então, em Yeshua, isso se cumpre. Ele é o dominador. Ele tem o domínio de todas as coisas. Aquilo que o primeiro Adão fracassou, o Senhor Yeshua vai cumprir, está cumprindo. Ele é o dominador da Eretz, é o príncipe governador dos povos. E nós, como seu corpo, temos também essa tarefa de dominar sobre a Eretz.
E vamos ver textos sobre isso também. Risaion, capítulo 5. É um outro texto que a gente conhece bastante, mas aqui vamos visualizar dessa forma. Que ele usa a expressão reinar, né? Mas é um reino em que nós exerceremos o domínio. E cantavam um cântico novo, Risaion 5, 9 e 10. O último livro da Escritura. E cantavam um cântico novo dizendo: a ti convém tomar o livro para abrir os seus selos, porque foste sacrificado e com teu sangue compraste a tua edá para Elohim, de toda a tribo, de toda a língua, todo povo e nação. E os fizestes por reis e por ministros diante de Elohim, para reinarem na Eretz. E aí outra coisa que eu comentei com os adolescentes é que, por não conhecerem isso aqui, o projeto de Elohim, muitos crentes estão batalhando para ir morar no céu e andar em ruas de ouro. Mas o que eles vão encontrar nesse céu aí que eles buscam? Vão encontrar tormento. Porque não é esse o propósito de Elohim para o Adão. Elohim criou o Adão para a Eretz. Não criou o Adão para o Shammai. Ainda que por um pouco de tempo os servos do Senhor estejam lá debaixo do seu trono, não é para eles ficarem lá para sempre. É por isso que o Senhor Yeshua em breve virá sobre as nuvens no Shammai, com poder e grande glória, para reinar onde? Aqui na Eretz, porque ele é Adão. E como Adão, ele vai cumprir o projeto de Elohim, que não mudou. Com todos aqueles que decidiram abandonar o seu caminho de rebelião para servir a Elohim como seus representantes e não mais como soberbos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E um exemplo que a gente pode citar aqui do domínio que a Edá exerce em nome de Yahuvá e em nome de Yeshua aqui na Eretz, eu trago o texto de Lucas 10, 19. Os irmãos anotem aí, Lucas 10, 19. Diz assim: eis que vos dou... Poder. Aí aparece poder, né? Mas é domínio. Então, o Senhor Yeshua ele está dando, ele é o dominador e ele está dando a nós a capacidade de exercer domínio. Eis que vos dou domínio nas vossas mãos para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos dará dano algum, vos fará dano algum. Então o Senhor Yeshua nos deu domínio sobre os poderes das trevas. Satã não pode atuar aqui na Eretz sem a nossa permissão. É por isso que ele nos dá domínio para expulsar os espíritos imundos. E nós temos que exercer essa autoridade, porque é nosso dever também preservar, guardar a Eretz. Não era essa uma das atribuições? Para trabalhar a Eretz e para guardá-la. Guardá-la, inclusive, dos espíritos malignos. É claro que o Senhor permite que Satã passa a sua ciranda aí com os seus rebelados. Mas na sua morada ele não tem espaço. E nós temos que exercer esse domínio. Um outro texto que exemplifica o domínio da Edá aqui na Eretz é de Matitiahu 18. Matitiahu 18. E aí os irmãos vão vendo a nossa responsabilidade e que em nenhum lugar na Escritura o Senhor vai dizer assim: o meu projeto para a sua vida é que você fique muito famoso, ganhe muito dinheiro e escreva uma placa com o seu nome, crie uma rua com o seu nome, para que você se torne um imortal. Não vai encontrar isso. O trabalho que Elohim deu para o Adão é simples, mas de uma grandiosidade que não encontra par no mundo. Matitiahu 18, versículos 18 e 19. Diz assim: em verdade vos digo que tudo
o que ligardes na Eretz será ligado no Shamayim. Tudo o que desligardes na Eretz será desligado no Shamayim. E também vos digo que se 2 de vós concordarem na Eretz, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no Shamayim. Isso aqui é para quem? É para os discípulos do Senhor Yeshua. Tudo que nós ligarmos aqui na Eretz será desligado no Shamayim. O que é isso? Domínio, autoridade, que nós exercemos no nome do Senhor Yeshua. Por último aqui, eu gostaria de trazer a missão que Elohim deu ao Adão, que ele fez, de guardar a Eretz. Então ele ia trabalhar a Eretz, ele ia cuidar da Eretz, ia cuidar dos bichos, né? Você vê que na Escritura fala que o justo, ele cuida dos seus animais, dos seus bichos, cuida do campo. O preguiçoso não vai cuidar do campo. Ele fala, tem um leão lá fora, está chovendo, está muito sol. Ele não vai trabalhar. O trabalho, ele não é uma maldição. Quando o Elohim ele vai amaldiçoar ali, punir o Adão, vai punir Havá, vai punir a serpente, ele diz que maldito é o solo. O que significa isso? Que agora ele vai ter que, do suor do seu rosto, vai ter que se esforçar, porque a Eretz não tem aquela força, não vai dar a sua produção como daria se tivesse o favor de Elohim. E eu cito o exemplo de Yaakov, né? É a operação de Elohim. Lavan mudava o salário dele o tempo todo. Ah, não, agora o teu são as pintadas. Aí ia lá o Senhor e multiplicava as pintadas para Yaakov. Aí falou, não, agora as minhas são as branquinhas. Aí o Senhor ia lá e multiplicava as branquinhas para Yaakov. Milagre. Porque Lavan, ele estava sendo sem o favor de Elohim, enquanto Yaakov estava com o favor de Elohim. E Adão, o primeiro Adão, já não estaria mais com esse favor. Então ele teria que labutar e do suor do seu rosto comer o seu pão. Enquanto no jardim, o próprio Elohim plantou o jardim, ele teria que manter aquilo ali, preservar aquilo que Elohim tinha feito. Mas com a sua transgressão ele perdeu tudo. E vamos ver aqui esse ponto de guardar a Eretz, preservar a Eretz, proteger a Eretz. Que a gente leu lá em Bereshit, no capítulo 2, que diz que, no versículo 15, Adão o pôs no jardim do Éden para trabalhá-lo e para guardá-lo. Risaion, capítulo 11, versículo 18. Mais uma vez, vamos até o último livro, pulamos do primeiro para o último livro, e vemos que o projeto de Elohim permanece e se cumpre no Senhor Yeshua. E que ele vai pedir contas de todos aqueles que, ao invés de preservarem a Eretz, trabalham para destruí-la. Ainda que no discurso estejam querendo fazer proteção ambiental, proteger os bichos, proteger a tartaruga, a baleia, mas o trabalho deles nas trevas, na escuridão, é fazer contrabando de madeira, corta tudo quanto é árvore e leva para o outro país, é fazer garimpo ilegal, é fazer tráfico de animais silvestres, né? Mas no discurso, temos que proteger, temos que preservar, né? Mas Elohim ele não vai julgar o discurso, ele vai julgar as obras de cada um. E aqui em Risaion 11:18 diz assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos transmissores, a teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a Eretz. Então, em Aruvá, ele permaneceu. O Adão ele tem o dever de preservar a Eretz. E o que é preservar a Eretz? É preservar tudo que é aquilo que está sob o seu domínio. Vamos ver aqui alguns textos. Mishlei 12, 10 a 12. Mishlei 12. Mishlei Shlomo, que é Provérbios de Shlomo. Versículos 10 a 12.
Nós vemos aqui a postura do justo como um Adão que cumpre o propósito de Elohim. Leamos. O justo olha pela vida dos seus animais ou viventes, mas a compaixão dos criminosos são cruéis. Né? No discurso eles têm compaixão, mas na ação eles são cruéis. O que lavra a sua eretz se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Então, ele vai ficar dependendo de bolsa, né? Para que alguém o sustente. Mas Yahová, ele criou o homem, o Adão, e deu trabalho para ele. Em versículo 12, deseja o criminoso a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Então, os criminosos estão sempre desejando o que é dos outros, mas ele não assume o seu papel como um Adão, que deve representar a Elohim, exercer o domínio, em primeiro lugar, sobre si mesmo, para não errar, e também o seu dever de preservar a criação de Elohim. Então, aqui você tem a questão dos bichos e a questão do solo, propriamente dito. E, por último, quero ler aqui o texto de 1 Coríntios, primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Nós vimos lá em Risaion que o Senhor ele vai julgar todos aqueles que destroem a Eretz e vai destruí-los. E nós também temos essa missão. Como filhos de Adão, mas agora no corpo do Senhor Yeshua, filhos de Elohim, somos superiores ao primeiro Adão, que estava preso a Eretz. Isso aí é uma outra meditação, né? O primeiro é da Eretz, né? Então ele vai se desfazer no Adamá, mas o segundo é do Senhor do Shammai. Aqui a primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 6, 2 e 3, diz assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os mensageiros? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então temos que nos preservar e também nos preparar para combater aqueles que não cumprem o propósito de Elohim, que é que o Adão preserve a sua criação. Então, fazendo um apanhado geral aqui, Elohim criou o Adão, a sua imagem e a sua semelhança, para ser a sua fiel representação aqui na Eretz. Deu a ele a função de dominar sobre a sua criação, administrar em seu nome e preservar a Eretz para a sua glória. E esse dever nós temos que cumprir, unidos com o Senhor Yeshua, a quem foram entregues não somente as coisas que estão na Eretz, mas também as que estão no Shammai. Amém, amados? Que Elohim abençoe a todos nós.